Nesse fim de semana a gente vai ter mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E eu escolhi 5 partidas pra gente projetar aqui nesse vídeo. O primeiro jogo que eu gostaria de projetar é Fortaleza e Bahia. Duas equipes em momentos bem distintos. O Fortaleza mudando de treinador depois de anos com o Vojvoda. Veio Renato Paiva, que estava no Botafogo. O Fortaleza no Z4, enfrentando um Bahia que veio de um 0x0 com a América de Cali pelos playoffs da Sul-Americana, mas poupou alguns jogadores nesse último jogo. Então, o Bahia vai vir contra o Fortaleza, teoricamente, com o que tem de melhor. O Fortaleza, eu vejo assim, uma equipe que tem um elenco suficiente para pelo menos não cair, né? A coisa não estava dando certo com o Vojvoda. E o Fortaleza, eu vejo assim, por exemplo, Juventude, Sport, Ceará, Mirassol, Vitória, pelo menos esses 5 times têm elencos mais fracos que o do Fortaleza. Então, a equipe do Fortaleza tem que entregar mais. A direção viu que um caminho seria mudança de treinador, a gente vai ver o impacto disso nas próximas partidas. Pelo lado do Bahia, eu não entendi muito bem porque que o Bahia, por exemplo, usou titulares na Copa do Nordeste, aí uma semana depois poupou no Brasileiro. Eu não sei se é uma questão de, por conta da sequência de jogos, escolheram um jogo no meio dessa sequência que foi contra o América de Cali para poupar, ou se realmente consideram a Copa do Nordeste mais importante que a Sul-Americana, uma coisa que eu, não torço o Bahia, não quero que ter essa pretensão de saber como eles pensam, mas me pareceu estranho essa decisão, né? O Bahia a gente sabe que é um time muito qualificado. O segundo jogo, também no sábado, Vasco e Grêmio. E muita gente tem brincado nas redes sociais, vai ser o pior jogo da história do futebol mundial. Eu acho que não vai chegar tanto, mas assim, a coisa tá bem feia, viu? Tá bem feia, eu sou gremista, vocês sabem. Mas assim, a coisa tá bem complicada pro lado do Grêmio. E não tá melhor pro lado do Vasco. Então, são duas equipes que estão ali meio de tabela para baixo no Brasileiro. Duas equipes que talvez estejam jogando assim, os dois menores rendimentos nesse momento da Série A. E talvez um empate seja o melhor exemplo do que as equipes não estão fazendo, no caso, né? O Grêmio com a volta do Christian Oliveira do Bright White, o Vasco com vários desfalques, o Pumita eu vi também não foi relacionado hoje. Então, assim, ó, duas equipes que aparentam que tá tudo errado. Tá tudo errado, precisa parar e recomeçar pra coisa andar. São duas equipes grandes que os torcedores não merecem passar pelo que estão passando, mas tu não consegue ver ali na frente uma perspectiva de melhora pra nenhum dos dois, pelo menos nessa temporada. É um jogo, uma situação bem complicada dos dois times. Depois, ainda no sábado às 9 da noite, a gente tem São Paulo e Corinthians. E aí, por ser clássico, né, claro, candidato a ser um dos melhores jogos da rodada, o São Paulo deve repetir a escalação da equipe que empatou com o Bragantino no meio de semana, e o Corinthians deve ter a volta do Depay. Clássico, grande jogo, estádio cheio, não tem coisa melhor que isso. Inclusive, o vídeo de amanhã, de sábado, vai ser sobre São Paulo e Corinthians, essa partida de sábado que eu vou comentar aqui com vocês. No domingo, Palmeiras e Atlético Mineiro, esse jogo às 5h30 da tarde. Palmeiras tem a situação do Richard Rios, não sabe se vai sair ou não. Não se acertaram com a Roma, agora o Benfica está tentando. O Palmeiras, e aí não se sabe se ele vai ser titular ou não, né? E aí o Palmeiras tem uma questão ali do centroavante, que eu gostaria de falar. O Vitor Roque não está bem. Seria um momento para o Flaco Lopes ter uma oportunidade, talvez. E ele conseguiu tomar um cartão, ficar fora por suspensão. Bem na hora que poderia ter uma oportunidade. Então, assim, às vezes os jogadores não se ajudam, né? Pelo lado do Galo, o Galo venceu fora de casa nos playoffs da Sul-Americana. Deve ter um time muito parecido no jogo contra o Palmeiras. São duas das melhores equipes no papel do nosso futebol. Outro jogo também que deve ser muito bom, esse jogo eu vou comentar, vai ser o vídeo de domingo aqui pra vocês. E um outro jogo que é domingo, mas aí o meu vídeo vai sair na segunda-feira, é o Fla-Flu. Esse jogo é às 7h30 da noite. Flamengo pode dar uma oportunidade pro Wallace Ian, já que não vão ter o Bruno Henrique. E o Pedro deve voltar a ser relacionado porque o rendimento dele nos treinamentos melhorou essa semana. O Fluminense, eu vi o jogo do Fluminense contra o Cruzeiro, o Fluminense perdeu, beleza, mas o Fluminense jogou bem. Então eu acho que tem tudo para ser um jogo com os dois lados tendo possibilidades importantes. E é um jogo que eu tô esperando muito pra essa rodada aí. E como eu falei, vou comentar com vocês na segunda-feira, beleza? Agora é esperar a rodada começar, os jogos acontecerem, a gente vai curtindo e vai conversando. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu!